União Soviética, a mãe do nazismo. Olavo de Carvalho, Diário do Comércio, 11 de dezembro de 2008. Se você acha que comunistas, socialistas e marxistas acadêmicos são pessoas normais e respeitáveis, com as quais é possível um diálogo democrático, por favor, vai ao site www.sovietstory.com ou diretamente a um link do YouTube aqui, e veja o filme The Soviet Story, que o cientista político Edwin Snorri escreveu e dirigiu, baseado em documentos recém-desencavados dos arquivos soviéticos. Eis algumas coisinhas que você pode aprender com ele. Número 1. Toda a tecnologia genocida dos campos de concentração foi inventada pelos soviéticos. Os nazistas enviaram comissões a Moscou para estudá-la e copiar o modelo. Segundo, o governo da União Soviética assinou com os nazistas um tratado para o extermínio dos judeus e cumpriu a sua parte no acordo, entre outras coisas enviando de volta à Gestapo os judeus, que, iludidos pelas promessas do paraíso comunista, buscavam asilo no território soviético. Terceiro, a ajuda soviética à máquina de guerra nazista foi muito maior do que se imaginava até agora. O nazismo jamais teria crescido às proporções de uma ameaça internacional sem as armas, a assistência técnica, os alimentos e o dinheiro que a União Soviética enviou a Hitler desde muito antes do Pacto Ribbentrop-Molotov de 1939. Quarto, altos funcionários do governo soviético defendiam, e os remanescentes defendem ainda, a tese de que fortalecer o nazismo, foi uma medida justa e necessária adotada por Stalin para combater o fascismo judeu. Quinto, nada disso foi um desvio acidental de ideias inocentes, mas a aplicação exata e rigorosa das doutrinas de Marx e Lenin, que advogavam o genocídio como prática indispensável à vitória do socialismo. Todo militante ou simpatizante comunista é cúmplice moral de genocídio, tem as mãos tão sujas quanto as de qualquer nazista, deve ser denunciado em público e excluído da convivência com pessoas decentes. A alegação de ignorância com que ainda podem tentar se eximir das desculpas é tão aceitável da parte deles quanto foi da parte dos réus de Nuremberg. É uma vergonha para a humanidade inteira que crimes desse porte não tenham jamais sido julgados. Que seus perpetradores continuem posando no cenário internacional como honrados defensores dos direitos humanos, que partidos comunistas continuem atuando livremente, que as ideias marxistas continuem sendo ensinadas como tesouros do pensamento mundial e não como as aberrações psicóticas que indiscutivelmente são. É uma vergonha que intelectuais, empresários e políticos liberais, conservadores, protestantes, católicos e judeus vivam aos afagos com essa gente, às vezes até rebaixando-se ao ponto de fazer contribuições em dinheiro para suas organizações. Seguem abaixo algumas considerações sobre esse fenômeno deprimente. A Convenção vigente das Nações Democráticas trata os porta-vozes das várias posições políticas como se fossem pessoas igualmente dignas e capacitadas, separadas tão somente pelo conteúdo das suas respectivas convicções e propostas. Confiantes nessa forma de polidez e aceitando-a como tradução da realidade, os conservadores liberais clássicos, social-democratas e similares caem no erro medonho de tentar um confronto com os revolucionários no campo do diálogo racional. Todos os seus esforços persuasivos dirigem-se, então, no sentido de tentar modificar o conteúdo das crenças do interlocutor, mostrando-lhe, por exemplo, que o capitalismo é mais eficiente do que o socialismo, que a economia de mercado é indispensável à manutenção das liberdades individuais, ou mesmo entrando com eles em discussões morais e teológicas mais complexas. Tudo isso não apenas é uma formidável perda de tempo, mas é mesmo um empreendimento perigoso, que coloca o defensor da democracia numa posição extremamente fragilizada e vulnerável. A discussão democrática racional não somente é inviável com indivíduos afetados de mentalidade revolucionária, mas expõe o democrata a uma luta desigual, desonesta e impossível de vencer. O debate com a mentalidade revolucionária é o equivalente retórico da guerra assimétrica. 30 anos de estudo sobre a mentalidade revolucionária convenceram-me de que ela não é a adesão a este ou aquele corpo de convicções e propostas concretas, mas a aquisição de certos cacuetes lógico-formais incapacitantes que acabam por tornar impossível para o indivíduo deles afetado a percepção de certos setores básicos da experiência humana. A mentalidade revolucionária não é um conjunto de crenças, é um sistema de incapacidades adquiridas que começam com o escotoma intelectual e culminam numa insensibilidade moral criminosa. É uma doença mental no sentido mais estrito e clínico do termo, correspondente àquilo que o psiquiatra Paul Serot, não sei como é que se pronuncia, S-E-R-I-E-U-X, acento agudo do primeiro E, descrevia como delírio de interpretação. Numa discussão com o homem normal, o revolucionário está protegido pela sua própria incapacidade de compreendê-lo. Os antigos retóricos consideravam que o gênero mais difícil de discurso, chamado por isso mesmo
Por isso mesmo, genus admirabile é aquele que se dirige ao interlocutor incapaz. Os melhores argumentos só podem funcionar ante a plateia que os compreenda. Eles não têm o dom mágico de infundir capacidade no auditório, nem de curá-lo de um handicap adquirido. Os sintomas mais graves e constantes da mentalidade revolucionária são, como já expliquei, a inversão do sentido do tempo, o futuro hipotético tomado como garantia da realidade presente, a inversão de sujeito e objeto, ou seja, camuflar o agente, atribuindo a ação a quem a padece, e a inversão da responsabilidade moral, vivenciar os crimes e crueldades do movimento revolucionário como expressões máximas da virtude e da santidade. Esses traços permanecem constantes na mentalidade revolucionária ao longo de todas as mutações do conteúdo político do seu discurso. E é claro que qualquer alma humana na qual eles tenham se instalado como condutas cognitivas permanentes está gravemente enferma. Tratá-la como se estivesse normal, admitindo a legitimidade da sua atitude e rejeitando tão somente este ou aquele conteúdo das suas ideias, é conformar-se em representar um papel numa farsa psicótica da qual os dados da realidade estão excluídos a priori, já não constituindo uma autoridade a que se possa apelar no curso do debate. Revolucionários são doentes mentais. Os exemplos de sua incapacidade para lidar com a realidade como pessoas maduras e normais são tantos e tão gigantescos que seu mostruário não tem mais fim. Cito um dentre milhares. O sentimento de estar constantemente exposto à violência, perseguição por parte da direita é um dos elementos mais fortes que compõem a autoimagem e o senso de unidade da militância esquerdista. No entanto, se somarmos todos os ataques sofridos pelos esquerdistas desde a direita, eles são em número irrisório comparados aos que os esquerdistas sofreram dos regimes e governos que eles próprios criaram. Ninguém no mundo perseguiu, prendeu, torturou e matou tantos comunistas quanto Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot e Fidel Castro. A militância esquerdista sente-se permanentemente cercada de perigos e nunca percebe que eles vêm dela própria e não de seus supostos inimigos de classe. Esse traço é tão evidentemente paranoico que só ele isolado já bastaria para mostrar a inviabilidade do debate racional com essas pessoas. O que separa o democrata do revolucionário não são crenças políticas, é um abismo intransponível como aquele que isola num mundo à parte o psicótico clinicamente diagnosticado. O que pode nos manter na ilusão de que essas pessoas são normais é aquilo que assinalava o Dr. Paul Sewell. Ao contrário dos demais quadros psicóticos, o delírio de interpretação não inclui distúrbios sensoriais. O revolucionário não vê coisas. Ao contrário, a sua imaginação é empobrecida e amputada da realidade por um conjunto de esquemas ideais defensivos. A mentalidade revolucionária é uma incapacidade adquirida, é uma privação de autoconsciência e de percepção. Por isso mesmo, é inútil discutir o conteúdo das ideias revolucionárias. Elas estão erradas na própria base perceptiva que as origina. Discutir com esse tipo de doente é reforçar a ilusão psicótica de que ele é normal. Uma doença mental não pode ser curada por um ataque lógico aos delírios que a manifestam. Se o debate político nas democracias sempre acaba mais cedo ou mais tarde favorecendo as correntes revolucionárias, é porque essas estão imunizadas por uma incapacidade estrutural de perceber a realidade e entram no ringue com a força inexorável de uma paixão cega. E não se pode confundir nem mesmo este fenômeno com o do simples fanatismo. Fanatismo é apenas apego exagerado a ideias que em si mesmas podem ser bastante irrazoáveis. Em geral, mesmo o mais louco dos revolucionários não é um fanático. É um sujeito que expressa com total serenidade os sintomas da sua deformidade, dando a impressão de normalidade e equilíbrio justamente quando está mais possuído pelo delírio psicótico. Na peça de Pirandello, Henrique IV, um milionário louco se convence de que é o rei Henrique IV e força todos os seus empregados a vestir-se como membros da corte. No fim, eles já não têm mais certeza de que são eles mesmos ou membros da corte de Henrique, que são eles mesmos ou membros da corte de Henrique IV. É este o perigo a que os democratas se expõem quando aceitam discutir respeitosamente as ideias do revolucionário em vez de denunciar a face estrutural da própria situação do debate. A loucura espalha-se como um vírus de computador. A maioria dos democratas que conheço é inteiramente indefesa em face da prepotência psicológica do discurso revolucionário. Daí a hesitação, a pusilanimidade, a debilidade crônica de suas respostas ao desafio revolucionário. Uma doença mental não pode ser respeitada, aliás, nem desrespeitada. O respeito ou desrespeito supõem um fundo de convivência normal que justamente o delírio revolucionário torna impossível. PS. Sheila Fligras, editora do jornal Visão Judaica, avisa que finalmente a devotada e estudiosa Sonia Bloomfield terminou seu trabalho de traduzir para o português a página do Memorial do Holocausto. A versão já está no ar em www.ushmm.org/milzinho/exhibit/focus/português/